Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre equipamento circuito fechado. O equipamento circuito fechado são, por definição, equipamentos em que os gases inspirados e expirados pelo mergulhador permanecem no próprio sistema do equipamento. No meio militar, é comum a nomenclatura que nós utilizamos, que é de circuito fechado. Mas é importante destacar que equipamento circuito fechado é, na realidade, uma subdivisão de um tipo de equipamento que, na verdade, recebe a denominação de rebreather. O primeiro documento sobre o uso de rebreathers, os primeiros, eles datam de 900 anos antes de Cristo. São, em sua maioria, desenhos, ou seja, projetos, e estão expostos em um museu britânico. Ok? Esses rebreathers iniciais, eles seriam basicamente isso aqui, ó. Eram equipamentos que eram basicamente isso aqui. A primeira patente registrada de um rebreather, ela foi feita por Henry Flews em 1878, quase 50 anos antes do primeiro equipamento de circuito aberto. Eu sei que para alguns pode parecer um choque, mas é a realidade. O rebreather, ele nasceu antes do aqualung de Cousteau. Quer ficar ainda mais chocado? Eles inicialmente foram utilizados por submarinistas para fazer escape de submarino, ou seja, para fazer abandono de submarino sinistrado. Ok? Mas como é que funciona o rebreather? Quando respiramos do equipamento circuito aberto, nós recebemos em torno de 21% de oxigênio. E nós exalamos, desse oxigênio que nós recebemos, que é cerca de 21%, nós exalamos cerca de 16 a 17% desse mesmo O2. Ok? Ou seja, junto com o dióxido de carbono que nós jogamos fora também esse nosso precioso oxigênio. Logo, quando nós exalamos o ar no mergulho de circuito aberto, nós estamos também, de certa forma, desperdiçando parte desse oxigênio. Com o rebreather, o que nós de fato fazemos é otimizar esse gás, ou seja, no rebreather esse gás não vai ter desperdício, ou o desperdício vai ser o mínimo possível, em comparação com o circuito aberto. Como a própria semântica do nome diz, o que quer dizer rebreather? Numa tradução literal seria respirar. Por isso a dinâmica do saco. Então, como é que funciona esse sistema? Na imagem a seguir, podemos reparar que o mergulhador inspira o gás enriquecido com oxigênio oriundo do contrapulmão através de uma mangueira chamada unidirecional. Essa mangueira recebe esse nome pois por ela o gás flui em um sentido único, que no caso da imagem é da direita para a esquerda. Após a troca gasosa nos pulmões, o mergulhador exala o gás novamente, através da mangueira unidirecional, rumo a um canister com cal sodada. Lá o gás expirado será filtrado, sendo retido o CO2 e liberado o gás rico em oxigênio para o contrapulmão. O gás armazenado no contrapulmão será usado para que o gás no sistema refaça todo o caminho repetidamente e quando não estiver em quantidade suficiente para fornecer o gás ao mergulhador, o cilindro de O2 que fica na parte inferior do sistema automaticamente completará o volume do contrapulmão. Dessa forma, todo o oxigênio que o mergulhador respira é otimizado para que não haja desperdício.
Mas uma questão interessante é que por que alguns mergulhadores militares utilizam esse tipo de equipamento? A resposta para isso ela é bem simples. É que, em via de regra, esses mergulhadores militares utilizam rebreather, ou como eles podem ser classificados, o tipo de rebreather, em CCRO, ou seja, circuito fechado com oxigênio. Esses equipamentos eles são ideais para o mergulho militar, onde é necessário o máximo de discrição possível, ou seja, é necessário que o mergulhador não seja visto, ele não seja detectado. Outro aspecto interessante é que nesse tipo de mergulho não é necessária paradas descompressivas. Independente de quanto tempo o mergulhador permaneça no fundo, ele não tem que fazer parada descompressiva. No entanto, a profundidade máxima que esses mergulhadores podem ir com esse tipo de equipamento, volto a afirmar, CCRO, o circuito fechado com oxigênio. O máximo de profundidade que eles podem ir com segurança nesses mergulhos é cerca de 6 metros, ou 1,6 atmosferas. Os rebreathers mais populares para esse tipo de mergulho são o LAR, que é um modelo, né? O Drager LAR, e o Frogs. Se você tiver interesse em saber mais sobre o tema dos rebreathers, eu indico os seguintes livros: Rebreather, Simplificando a Técnica, e esse aqui que é o meu favorito, Rebreather, Mergulhando Fundo na Técnica. Os dois livros são escritos pelo László Moczary, um médico e mergulhador, autor desses livros e a maior autoridade de rebreather no Brasil. Espero ter ajudado vocês aqui. Até lá, até a próxima. Valeu!